Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de uma coisa bem comum, de um par-efeito bastante comum com o tratamento de varizes, que são as manchas pós-escleroterapia, tá? Essas manchas, elas são formadas por dois motivos. Primeiro, por depósito de hemosiderina, tá? O que é isso? É um componente que está no sangue da gente. Então, quando a gente faz esclero, principalmente em vasos maiores, mais calibrosos, a gente tem a possibilidade de que nesse vaso fique um pouco de sangue dentro do vaso quando ele morrer, né? A gente coloca a medicação, o vaso fecha para morrer e ele fecha com um pouquinho de sangue dentro, tá? E esse resto de sangue vai acabar pigmentando essa hemosiderina, que faz parte do componente das células vermelhas do sangue, vai acabar depositando e grudando na pele, tá? Como tem esse componente de hemosiderina, a gente tem alguns ácidos que a gente consegue, que a gente chama de quelantes do ferro, que a gente consegue fazer com que retirem esses depósitos aos poucos. Então esses ácidos eles podem ser utilizados no pós-tratamento imediato para prevenir a formação da mancha, e eles também podem ser usados na forma de ácido de uso diário ou até de peelings para a gente fazer depois que já ocorreu a mancha, tá? O outro tipo de mancha que acontece com escleroterapia de varizes é uma mancha que chama hiperpigmentação inflamatória. E essa mancha já tem a ver com melanina. Ela também pode acontecer quando a gente faz um peeling mais forte, quando a gente faz um laser, qualquer coisa que machuque a pele, que rompa essa barreira cutânea, pode induzir hiperpigmentação inflamatória. Então, vários tratamentos podem fazer isso, inclusive a escleroterapia de varizes. Outras coisas também podem induzir pigmentação inflamatória, como traumas, por exemplo. O paciente cai, raspa o joelho, fica mais escuro, depois vai clareando. Sofre uma queimadura no fogão ou com óleo, algum outro tipo de ocasião. Fica mais escuro, depois vai clareando. O nome disso é pigmentação inflamatória. Inflamou e o corpo se defendeu, certo? E isso também tem solução. A gente pode também deixar alguns ácidos para ir clareando, tirando esse componente de melanina com o tempo, para ácidos para uso diário, e a gente também pode fazer peelings no consultório, tá? Lasers podem ser utilizados para clarear, para explodir esse pigmento e clarear mais rápido. Eu gosto bastante de fazer os peelings e eu sempre deixo uma formulazinha desenvolvida por uma colega que eu admiro demais, que é a Patrícia Cruz. Ela é especialista nessa área de ativos, ela gosta muito, estuda muito, e ela desenvolveu um creme que a gente utiliza como prevenção para os pacientes. Depois que eu comecei a utilizar esse creme, os meus pacientes pigmentam muito menos do que antes, tá? E naqueles que ainda pigmentam em alguma localização, porque realmente inflama muito, porque o vaso era muito calibroso, a gente tem essas outras alternativas. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque, primeiro, que alguns colegas às vezes indicam, assustam os pacientes, indicam cirurgia e dizem: não, eu não vou fazer espuma porque vai manchar. Se me perguntassem e eu pudesse escolher, eu prefiro correr o risco de uma pigmentação do que me operar. Então, na minha opinião, a mancha não deve ser um argumento para escolher a cirurgia, tá? Eu acho que a cirurgia ela tem que ser escolhida, sim, muitas vezes, quando ela for a melhor indicação para o paciente. Mas não fazer espuma porque mancha, não acho que seja um bom argumento, tá? Então o motivo de fazer esse vídeo é para vocês saberem que escleroterapia de varizes pode manchar, sim. Isso varia bastante, depende do tom da pele do paciente, depende da tendência do paciente. Eu tenho um tom de pele claro, mas eu mancho muito, várias coisas que eu faço pigmentam, tá? Pacientes que a gente acha que vai manchar com certeza porque tem um tom de pele mais escuro, não mancham. Então isso, a genética de cada um é importante, apesar da gente achar pelo tom da pele que tem uma chance maior ou menor, a genética influencia, tá? A questão de tomar ou não sol com frequência pode ajudar bastante também, e os cuidados no pós, como o uso dos ácidos, o uso do protetor solar para quem mora em zonas mais quentes, que tem sol o ano todo, como em João Pessoa, né, onde a gente mais trabalhou com esclero agora nos últimos anos.
Então era isso, tá? Eu gostaria de dizer para vocês que escleroterapia pode manchar sim, mas que tem solução sim. A gente não quer trocar uma varize por uma mancha, né? Então, se acontecer de pigmentar, a gente previne o máximo possível, deixa os cremes preventivos, mas se acontecer de pigmentar em alguma região, a gente tem solução sim, com laser, peelings, ácidos para uso em casa. A mancha não fica lá para sempre. Ela pode ficar para sempre? Pode, se a gente não fizer nada, tá? Mas se a gente tratar adequadamente, isso não acontece. Então, se for necessário fazer escleroterapia em vasos mais calibrosos, façam com alguém que consiga ajudar vocês. Alguns colegas que fazem a esclero, mas que não trabalham bem com essa parte de estética, tem um dermato sempre que trabalha junto. Desde que vocês tenham algum colega para orientar vocês, essa mancha não vai ser permanente, tá bom? Obrigada.